Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aliança com o Senhor. Meu nome é Rodrigo Fernandes, esse que vos fala. E eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu espero e tenho no coração que eu sempre possa fazer algo que toque uma pessoa no planeta Terra. E talvez essa mensagem aqui faça com que ele se volte a Cristo, tá? E esses dias, não sei se você tem angústia, né? Eu tenho, e eu acordei às 4 da manhã e vim aqui pro meu escritório, e aqui tem uma cerca de livros aqui, alguns deles. É, E eu levantei e falei assim, cara, orei, né? Por aquilo, falei, Senhor, por que que eu tô acordando essa hora? E eu quero voltar a dormir, o que eu faço? Eu só escutei pra mim, vai ler, né? E eu entrei ali, catei alguns livros, e tem alguns livros que eu herdei, então tem uma cerca de 20 livros antigos que eu não tinha lido ainda. E eu catei, olhei, gostei desse nome, né? Força para Viver. E eu realmente puxei ele e olha aqui. Eu li a metade dele, assim, numa sentada. Ele é um livro pequeno, mas e quando eu cheguei numa história aqui, eu li toda uma história, eu falei, cara, isso aqui eu tenho que fazer de alguma forma. Eu tenho que mostrar de alguma forma para as pessoas essa história numa forma lúdica. E o bacana é que esse livro, ele fala, se você olhar aqui para a esquerda, das 4 leis espirituais que podem transformar a sua vida. Primeiro, uau, eu posso crer que você já escutou todas. Deus te ama, o homem é pecador, Jesus Cristo é a única provisão, e quarta, cara, tu tem que receber ele. E eu vou começar aqui, não com uma oração, mas com um verso que eu amo muito, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Do Jamie Buchan. Então eu vou começar essa história e o autor conta o quê? Que quando ele era criança fazia muitas viagens, não sei se vocês já fez essas viagens com família, muita estrada, e eram longas que tinha que se dormir, né? E ele ficava em não hotéis e nem pousadas, mas em casas de pessoas na beira de estrada que alugavam quartos. Casas bonitas, grandes, velhas, né? Antigas, né? Velhas não, antigas, e ele falou que eram casas que às vezes tinha só uma viúva, os filhos já tinham saído, algumas pessoas nos quadros já haviam morrido, e aquilo causava muito temor. A alegria dele é quando os pais dele colocavam ele para dormir, vamos dizer assim, junto com o irmão. Tudo fazia barulho, o chão fazia barulho, a cama fazia barulho, o colchão, né? E ele sabia que eram noites de terror para ele, praticamente, né? Eu fiquei imaginando, né, gente? Ir no banheiro fazer xixi ou tomar água. Senhor, quando a gente é criança numa casa grande estranha, o que que a gente acontece? E agora começa a nossa história extraída do livro Força para Viver, aqui do Buckingham. E ele fala que ele teve acesso a essas imagens mentais nele quando. Agora é a parte que eu começo a ler, interagir, quando ele foi fazer uma caçada no Pantanal da Flórida com alguns amigos, né? Vou trazer aqui a primeira imagem, é como uma história. Então, assim, todas essas memórias vieram à mente ao ano passado, quando, quando fui fazer uma caçada no Pantanal da Flórida com alguns amigos. Um destes amigos tinha uma cabana de caça numa espécie de capão. Capão, gente, é isso aqui, ó, mini ilhas, vamos dizer assim, né? Aqueles filmes norte-americanos com aqueles pântanos são de assustar, né, gente? Então esse é o capão. Vou botar o pointer vermelho ali, tá? E
que é um amontoado de carvalhos, palmeiras, né? Olhando em volta, tudo que se conseguia ver era pântano. E aqui e ali outros capões muito parecidos, né? Como a imagem que você vê. Na nossa primeira tarde ali, um dos membros do grupo nos levou para dentro do Pantanal num daqueles jipes. Com pneus enormes. Pneus enormes, um jipão, né? Quem era criança nunca curtiu esses jipes, né? Íamos caçar veados. E ele nos deixou um por um, junto a árvores, onde havia plataformas de caça, separadas uma das outras por cerca de 1,5 km, todas elas a uns 3 km da cabana. Ele prometeu voltar para nos pegar antes de escurecer. Pouco antes de escurecer, começou a chover. Uma chuva mansa acompanhada de neblina. Coloquei a arma sob o poncho que estava usando e me apertei contra o tronco de carvalho, onde ficava a plataforma de caça, construída num galho bem acima do solo. Começou a escurecer e eu podia ouvir os pingos barulhentos de chuva caindo sobre as copas das palmeiras abaixo de mim. Comecei a pensar, o que é que eu tô fazendo trepado nessa árvore, no meio do Pantanal, quando podia estar sossegado e quentinho na minha casa? Além disso, eu nem gosto de matar animais. A única razão de estar aqui é acompanhar meu filho, Timóteo, que vai fazer faculdade em outro estado. E acabou que nem estou com ele, que deve estar em outra plataforma de caça, no outro lado desse brejo. Desci da árvore e comecei a andar em volta à cabana. Quer dizer, comecei a andar de volta para a cabana. Agora a chuva estava mais forte, a escuridão envolvera totalmente o pântano. Fui caminhando lentamente até sair do capão onde ficava a minha plataforma e cheguei a uma clareira pantanosa. Não se vê nada, né, gente? Sem lanterna, gente. Eu estava andando com dificuldade, água pelos tornozelos e capim pela cintura, procurando a cerca de arame farpado que marcava os limites da área onde estávamos caçando. A essa altura, a escuridão já era total. Eu encontrei a cerca onde meu amigo devia me encontrar, mas não havia o menor sinal de jipe. Talvez eu já tivesse ido embora. Talvez ele já tivesse ido embora ou pensado que eu tivesse ido embora. E eu não tinha outra escolha a não ser tentar encontrar no escuro o caminho de volta à cabana. Achando uma parte mais alta e seca do terreno, junto à cerca, continuei a caminhar com bastante esforço em meio da chuva e neblina e cheguei em um portão. Uau! Trilhas de pneu, né? E eu sabia que ali precisava virar à esquerda, atravessar uma clareira e andar cerca de 1,5 km. O problema é que não havia marco nenhum, nem estrelas, placa, somente silhuetas escuras e sombria dos capões. Contra o horizonte cada vez mais escuro. Olhei cuidadosamente para o chão e encontrei as marcas dos pneus. E atravessei a clareira com a fútil esperança de poder seguir as marcas dos pneus naquela escuridão. Eu sabia, né? Ele imaginava, né? Que a cabana estava localizada num daqueles escuros montinhos de árvore, mas não tinha certeza qual era. Olha aqui quantos, né, gente? Imagina, você olha assim, cara, é algum desses. Cansado, com frio.
Eu realmente estava procurando o caminho da base, na base do tato, quando me ocorreu que estava perdido. A não ser que alguém viesse me procurar, eu provavelmente teria que passar a noite ao relento no pântano. Fiquei esperando as velhas sensações de medo, sensações de vazio no estômago, o ardor das lágrimas nos olhos e as velhas sensações de que tinha experimentado na minha infância. Tudo aquilo me veio quando eu ficava sozinho ou num lugar estranho. E nada, porém, aconteceu. Nenhum medo, nenhuma ansiedade, apenas a simples resignação de que se tivesse de passar a noite no pântano, melhor seria achar um lugar seco. Meio aos tropeços, encontrei uma espécie de estábulo com um cocho no telhado. Construído para proteger um bloco de sal. Olha aqui, gente. Bloco de sal. Que estava destinado a vacas que pastavam ali, livres, naquela área do pântano. Livres. Quando me ajoelhei para ver se o chão estava seco, debaixo do telhadinho, vi bem ao longe uma luz brilhando. Uma luz brilhando entre as árvores de um capão. Gente, imagina nesse momento a emoção da pessoa. Eu tô sentindo isso agora. Era a nossa cabana. Dali a pouco eu estava seguro na cabana seca, quente, esperando um jantar delicioso, peru defumado com meus amigos, e todos eles, inclusive meu filho, acharam muito engraçado eu ter me perdido no escuro. Para algumas pessoas, às vezes, é básico, né? Talvez seja tragicômico se sentir isolado, perdido. Mas para outras, não. Para mim, não é. Para você pode não ser também. E aí, naquela noite, deitado em minha cama de campanha, ouvindo a chuva cair sobre o telhado de zinco da cabana, em meia escuridão, fiquei refletindo sobre minhas sensações. Reflite agora as suas. O que acontecera com meu velho medo? Onde estava aquele terror que parecia me dar um nó nas tripas? Foi apenas na manhã seguinte que percebi o que me acontecera. Gente, eu achei que tinha acabado, mas ele volta lá no mesmo local, só que no amanhecer. Onde a obra de Deus se revela pra gente. E eu estava de volta à minha plataforma de caça. Gente, às vezes eu vou voltar aqui, tá? Mas assim, eu estava na minha plataforma de caça, só que dessa vez não subi na árvore. Ele não subiu. Encostei a arma descarregada a um tronco e de pé à beira daquele bosque, fiquei observando o sol nascer, ouvindo o mundo acordar. Naquela madrugada. Poucos momentos antes de tudo estivera em silêncio. Nenhum som, nenhuma folha se mexendo. Então, à medida que ao leste do céu começava a se tornar azulado, depois rosado, um pássaro piou. E um esquilo se moveu. Ouvi o barulho de uma família de guaxinins passeando
ali naquele capim alto, enquanto um tatu passou correndo à minha frente. Olha o tatu aqui, acordando, né? Procurando vermes e besouros, procurando café da manhã. Borboletas e libélulas voavam graciosamente sobre minha cabeça. A seguir vieram os sons de muitos pássaros cantando, esquilos correndo. Vou pegar um marcador aqui, gente. Esquilos correndo, pulando de galho em galho. À distância, ouvi o gurgulejar, nova palavra, de um bando de perus selvagens. Daí, do outro lado, essa imagem que eu achei mais legal, do outro lado, eu vi um magnífico gamo. Nem eu sabia que era um gamo, mas esse é um gamo, gente. E é lindo o bicho, né? Estava de pé, com a cabeça ereta, sua enorme galhada coroando a cabeça real. Ele farejou o ar, olhou diretamente a mim. Aquele olhar, né? Quando você olha um animal nos olhos. Virou-se lentamente e entrou no bosque. Ele e eu éramos parte da mesma criação. Cidadãos desse maravilhoso jardim de natureza. Fiquei ali parado por longo tempo, mal respirando. Meu coração batendo no compasso de todos aqueles sons à minha volta. A chuva da noite anterior deixara a terra limpa e o ar doce. O sol dourado se levantou no oriente por detrás das palmeiras e de repente toda a terra estava viva, cheia de cor e som. E eu me ouvi cantando um velho hino. Quando o amanhecer doura os céus, vou tentar cantar aqui, tá? Olha o mico, mas pelo Senhor tudo. Quando o amanhecer doura os céus, meu coração acorda e brada. Jesus Cristo seja louvado. Vou mostrar aqui para vocês. Eu ia aqui. Seja louvado. A noite torne-se dia. Quando do coração dizemos, Jesus Cristo seja louvado. O poder da escuridão desaparece quando este canto é ouvido. Jesus Cristo seja louvado. Era isso. Os poderes da escuridão já não tinham domínio sobre mim. Por quê? Porque vários anos antes eu entregara a minha vida a Jesus Cristo, confiando nele como meu Salvador. Aquilo que antes me aterrorizava já não tinha mais poder sobre mim. Agora, graças a Jesus, eu tinha força para viver. Eu tinha tomado para mim as palavras que o apóstolo Paulo escrevera ao seu jovem amigo Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Mas como que eu vou deixar grandão, como que alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo?
foca no meu áudio, depois você lê. Ou enquanto eu leio, você tenta encontrar a sequência aqui nos detalhes, né, que eu fiz para estruturar para você de forma mais fácil. Assim como há certas leis físicas que governam esse universo físico, leis que fazem o sol nascer, a chuva cair, há certas leis espirituais, certas verdades que governam o seu relacionamento com Deus. Se você se submeter a essas leis, permitirá que Cristo se torne o seu Salvador e por isso o Senhor da sua vida. Quando isso acontecer, ele substituirá sua frágil força humana com sua força sobrenatural para viver. Gente, printa essa tela, bate uma foto, porque a gente vai entrar agora na primeira lei. Primeira lei. Vou me colocar ali, honradamente ali, na esquerda. Primeira lei. Deus o ama e oferece um plano maravilhoso para a sua vida. O amor de Deus. A palavra de Deus na Bíblia declara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o filho dele. Você tem noção? Você tem, que é pai e mãe, entregar seu filho. Ó, entrega teu filho para te salvar o mundo. Bilhões de pessoas que você não conhece, mas ele conhecia cada uma. Cada fio de cabelo. Então, ele entregou o filho dele para que todo que nele acredite nunca ia sumir. A vida eterna, gente. E qual é o plano de Deus? A Bíblia revela que esse plano de Deus é: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Abundância de tudo que é bom, agradável aos olhos de Deus. Abundância de paz, amor, amizade, família. Abundância de alimento, abundância de conforto. Infelizmente, como já veremos, né? Como já veremos, simplesmente saber que Deus o ama e tem um plano maravilhoso ao seu dispor não é suficiente. Não é mesmo. Só saber disso. Há certas coisas que nos impedem de experimentar esse amor de Deus. E isso nos leva à segunda lei. Agora eu sumo aqui. O homem é pecador. Isso é normal. Tá no nosso, vamos dizer assim, tá no nosso DNA ser pecador. E o pecado é o que nos afasta de Deus, né? Então, por causa disso, ele, o homem, nós, eu, a gente não pode conhecer nem experimentar o amor de Deus e o plano de Deus tem para nossa vida, quando a gente está afastado dele. Como é que você vai beber, né? Como é que você vai beber isso aqui à distância? Você vai ter que chegar à sua boca a isso, né? Então, gente, o homem é pecador. E tá na Bíblia, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado cria essa separação. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. Assim, ele fala, como eu pude lá no Pantanal sentir a presença de Deus, né? Aquela calma, sem medo, à volta dele. Ou ali de manhã, sentindo toda aquela vida, aquela energia. Deus quer que você tenha comunhão e amizade íntima com ele, bater papo mesmo. Então, a segunda lei traz a ideia de que, infelizmente, né, Adão e Eva decidiram traçar um próprio caminho, ao invés de seguirem o caminho de Deus. Romperam sua amizade com Deus.
E desde então, o homem tem sido escolhido para seguir seu caminho independente. Tem escolhido, né? Independente de Deus. Às vezes, essa vontade própria toma a força de uma rebeldia aberta contra Deus e suas leis. Às vezes, ela se expressa numa indiferença passiva para com Deus. Seja qual for a forma que apareça esse exercício de vontade humana, independente de Deus, é aquilo que a Bíblia chama de pecado. O homem, a constatação, está separado. Porque o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus, que é Romanos 6, 23. A gente parte para Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas não nem sempre a morte física. Se você tem uma família, é casado, casada, filhos, casa, tudo certo, e você trai seu marido, sua esposa, e aquilo vem à tona, ou mesmo que não venha à tona, aquilo começa a te matar. Certa vez eu contei, eu vou trazer essa história aqui. Não estava programado, mas são coisas da vida e coisas de Deus. E certa vez eu escutei a história de um cara, muito gente boa. E ele estava, tipo Alcoólicos Anônimos, ele estava há uns 5, 6 anos sem trair a esposa dele. Eu falei, pô, cara, que legal. Aí ele me contou que ele tinha recuperado a paz. E não sei sim ou não, para sorte dele, nunca a esposa dele descobriu, mas chegou muito perto. E ele falou que ele tinha uma vida assim, ele chegava na cidade dele, com a família dele, todas sextas ele viajava, e ele tinha uma noite espetacular, de sexta, com amigos, churrasco, e eu vi a foto da esposa dele, era linda, linda a esposa dele. E ele falou que todo sábado de manhã, como a esposa dele gostava de dormir um pouco mais, mulher gosta um pouquinho mais, né, de um soninho, para recuperar, era aquele momento que ele levantava muito cedo e dirigia cerca de 40 minutos a uma outra cidade, passava numa padaria, ia tomar café da manhã com a sua amante. Imaginem isso. Todo final de semana durante mais de 7 anos. Vivendo essa vida de ir lá, ir na padaria, comprar o café, tomar com a amante, provavelmente, né, ter relações sexuais, se despedir da amante e voltar correndo até as 10 horas da manhã que era a hora que a sua esposa acordava e ele passava de novo na padaria. Comprava o café da manhã e tomava com a sua esposa, depois de ter ido lá pecar. Olha quanto trabalho, gente. Olha quanta dor nisso. O que ele queria provar, o que ele queria atingir. E era uma segunda esposa, né? Então ele vivia naquele pecado. E aquele momento ele disse, cara, hoje eu tô todos esses anos e tô com tanta paz. E ele falou que chegou muito próximo da esposa dele descobrir. Ele conseguiu, porque aquela amante uma hora provocou ele. Falou assim, ó, se você não se separar, eu vou fazer você se separar. Eu vou encontrar ela, vou contar tudo pra ela, porque você é meu agora. Porque o diabo, ele cobra um preço alto.
Talvez uma época ele se sentiu assim, fazia, né, amor na sexta-feira à noite com a esposa, aí de manhã fazia com a amante, aí daqui a pouco fazia com a esposa, ou quem sabe outras mulheres, e ele se achava um rei que tinha várias esposas. E aquilo ele se achava naquele alto de, nossa, eu sou o cara. Só que o diabo, ele vai te trazendo isso, ele vai te dando o manjar, né? Eu me lembro de Daniel, né? Aquelas comidas impuras que Daniel na Bíblia não quis comer e tal, que eram coisas maravilhosas aos olhos. Então, o salário do pecado é a morte. Mas não é que você vai pecar e vai morrer. Você vai tomando gotinhas de veneno, tá? E a história toda aqui de que Adão e Eva e a gente muitas vezes tenta seguir o caminho, o nosso caminho, né? Para mim me doía muito sobre a questão de, seja dependente de Deus. Pô, ninguém quer ser dependente de ninguém. Mas eu falo, Deus quer que você seja dependente dele, né? Deus quer, como você foi dependente do seu pai e da sua mãe no colo, é isso que Deus quer, porque para ele você é grande, mas pequenino ao mesmo tempo. Então, gente, aqui essa imagem revela muito que o homem pecador, rebeldia aberta contra Deus e suas leis, é indiferente, quer seguir seu próprio caminho, e isso ele cria um abismo entre o Deus Santo. Então, por isso que ele é separado, por isso que ele está separado. Gente, eu não sou pastor, tá? Mas estou falando aqui do meu coração. E para isso, a gente traz essa imagem de que o homem, com esse grande abismo que ele tem aqui, entre ele e Deus, ele é separado por causa desse pecado, e o Deus Santo, ele é perfeito, justo e separado do pecado. Porque, gente, assumir, porque pois todos pecaram e carecem a glória de Deus. Você já nasce pecador. Um bebê pecador, sim, ele já nasce ele já nasce, vamos dizer assim, a família de pessoas de pecado. Ele ainda não entende, mas a gente chama, são os anjinhos, né? Então, viver uma vida decente, adotar uma filosofia, praticar uma religião. Por que a gente tenta isso, né? Porque a gente foi criado com um vazio de nós que só pode ser preenchido por Deus. Mesmo separados, continuamos buscando chegar até Ele por nossos próprios caminhos. Por que a gente tenta, né? Então essa terceira verdade explica, o único meio de ultrapassarmos esse abismo que separa o homem de Deus é a próxima lei. É a próxima lei. A próxima lei é a terceira lei. E a terceira lei é bem clara que, gente, Deus deixou só uma coisa para você. Jesus Cristo. A única provisão. Porque com ele você não tem doença, com ele você não tem fome e não tem sede. Ele é a água da vida. Então é através dele que você pode conhecer e experimentar o amor de Deus e o plano que ele tem para tua vida. A hora que você vira íntimo, começa a doer, as coisas ficam mais difíceis, tá? Mas você começa a entender isso. Algumas coisas começam a ficar leve como nunca antes foram, tá? E aqui é a nossa terceira lei, vai tentando descobrir aqui, e eu vou ler para você. Jesus Cristo é a única provisão para o pecado do homem. Através dele, você pode conhecer e experimentar o amor de Deus e seu plano para a sua vida. Primeiro, que ele morreu em nosso lugar, que é a primeira constatação. E aí diz,
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Romanos 5,8. Segunda constatação, ele ressuscitou dos mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. 1 Coríntios 15, 3, 6. E a gente vem para a terceira constatação. Terceira constatação. Que é: ele é o único caminho para Deus. Ele é a ponte para Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra de uma coisa que veio na minha mente, que Deus é Deus. Deus é Deus. Mas ele não veio à Terra. Ele mandou o Filho dele, que pelo Espírito Santo também é Deus, mas ele mandou o Filho dele como homem. De alguma forma, Deus quis experimentá-lo com relação a isso. Então, para isso, a gente vem nessa ideia de que esse diagrama, né, ele mostra, esse desenho ele mostra que o próprio Deus se encarregou de construir uma ponte sobre esse abismo, tá? Quando ele enviou seu filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para pagar a penalidade dos nossos pecados. E aqui estão as 3 primeiras leis, tá? E a questão é que não basta apenas conhecê-las, é preciso conhecer a 4ª lei. E qual é a 4ª lei? O que você acha que é a 4ª lei? A 4ª lei é essa aqui. Precisamos individualmente receber o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Abrir a porta para Ele. Ele fala: eis que bato. Abre para Ele. Ele não vai. Seria muito fácil para Ele, mas Ele não vai te colocar nada goela abaixo. Nada, 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 nada. Tá aqui, ó. Precisamos individualmente receber ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, e só então poderemos conhecer e experimentar o amor de Deus em seu plano para a nossa vida. Tá? Então, e só então, vamos conhecer, experimentar o amor de Deus e o plano dele para a nossa vida. Então, a gente precisa receber a Cristo, e para isso te trago João 1,12. Aqui na esquerda, ó: mas a todos quantos o receberam e receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tá? Bom, mas será que, agora eu penso, né? Será que reconhecer, abrir a porta para Jesus e falar assim: ah, tá, Jesus Cristo existe, ok. Pode entrar, Jesus, na minha casa. Seja bem-vindo. Sente comigo à mesa. Só isso não basta. Porque Ele, como teu Salvador, Senhor, provedor, teu pai, tua mãe, teu pai, Ele tem coisas que, como os nossos pais viveram antes que a gente, Ele tem coisas para te trazer. E leis que são imutáveis, mas podem mudar a sua vida. E a gente acha que isso é liberdade, né? Poder fazer o que quiser a hora que quer.
E está na Bíblia. Tudo posso, nem tudo me convém. Então, a gente vem para as constatações da quarta lei. Primeiro, precisamos receber a Cristo mediante a fé. Quando recebemos a Cristo, vamos lá, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Não se trata do que fazemos, mas de confiar no que Jesus fez por nós, tá? E eu vou aparecer aqui um pouquinho para você. Segunda constatação. Quando recebemos a Cristo, a gente experimenta um novo nascimento. E agora veio na minha cabeça uma coisa. Todo nascimento tem trauma. Você acorda, o médico dá 3 tapas no seu bumbum para você chorar, para dar o gritinho, que é o epigar. Imagina, você tá ali num lugar perfeito, você não tem que mastigar, você só dorme, tá ali num quentinho, numa água gostosa, amor, um coração batendo no teu compasso, papai falando na barriga, mamãe massageando, mamãe comendo comidas naturais, e você tá ali no cara, é o paraíso. Você vem a vida, quer dizer, você vem a vida fora, porque você já nasce aquele momento da sua concepção, já é vida, mas você vem uma nova vida. Uma nova vida. E isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a real é essa. Você vai ter que nascer de novo. Mesmo, eu já escutei de pessoas, de famílias cristãs, nascidas em berço cristão, que foram para longe disso, porque não entendiam isso. E eles voltaram, ou seja, é uma coisa que não adianta papai e mamãe tem que fazer, a gente como pai, como mãe, tem que falar da palavra do Senhor para os nossos filhos, mas não é a gente que vai conseguir fazer com que aquilo entre na cabeça deles. Eles têm que abrir a porta para o Senhor. Então, sim, Deus dá uma nova vida, um novo coração e um novo propósito. Porque as coisas acabam de mudar para você, tá? E vamos à terceira constatação. Recebemos, que eu falei agora, a Cristo que está batendo na sua porta por um convite pessoal. Aqui, ó, não estava programado, mas está ali, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Sua casa. Sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Real, Jesus nunca vai arrombar a sua porta, ele vai bater. Às vezes ele tá falando no teu ouvido, não faz isso, meu filho, faz aquela outra forma, aquilo é melhor. Isso, e você, se você estiver em intimidade, se você tá fora, isso eu sei. Se você tá fora, se você está fora da intimidade, você não reconhece aquela voz. Você já experimentou assim, se você tem filho ou filha, etc e tal, tá num shopping, tá um monte de criança ali, você grita o nome dele. Eu tenho 2, né? Maria! Rafael! Num monte de criança gritando, ele vai fazer assim pra você. Oi! Por quê? Porque existe intimidade. Quando existe intimidade e você sentir algo na sua mente, na sua voz, escutando, falando assim, ó, meu filho, faz dessa forma. Meu filho, vai dar certo. Espera. Respira. Liga para aquela pessoa. Quando você tem intimidade com Deus, aquela voz é
clara para você e você faz, você liga, você fala com a pessoa. Por quê? Porque você tem intimidade. Então hoje, se você está vendo isso, é ali embaixo, ali ó, no rodapé. Hoje é o dia de abrir a porta para Jesus. Receba-o como seu Salvador e viva o plano de Deus para você. Receber a Cristo, voltarmos para Ele para fazer isso, é preciso voltar as costas, a gente dá as costas ao pecado, tá? Até quero ver se não é essa aqui. A gente dá as costas ao pecado. Sabe? Você converte, você volta. Quem já viu aquele The Chosen que os peixinhos estão indo, aí os peixinhos voltam? Aquilo é a conversão. Não somos capazes de fazer isso por nossos próprios esforços. O que precisamos fazer é nos dispormos a abandonar o pecado e entregarmos a Cristo o direito de controle sobre a nossa vida. Então, expressando nossa fé, nossa confiança pessoal nele, convidamos Jesus a entrar em nossa vida e ser Senhor dela. Embora isso pareça muito difícil, é de fato algo bem simples. Tudo o que você tem a fazer por um ato de sua própria vontade é dizer: Jesus, quero que assuma o controle da minha vida. E este é o seu verdadeiro e sincero desejo. Jesus o fará. E tem uma analogia, gente, tem uma analogia que, assim, às vezes, o meu pai falava: motorista não confia em motorista. Você já ouviu isso? Mas vamos dizer que você está numa viagem longa, você tá num carro bom, tem gasolina ali, tem bastante gasolina, talvez sua família esteja dormindo, você está sozinho ali, tá todo mundo em alfa, você tá guiando e talvez você olhe pro lado e não tá ali a sua esposa, seu marido, seu filho, vamos brincar que tá todo mundo lá atrás na sua SUV. E ele fala assim pra você, né? E esse cara, ele tá personificado um grande motorista e fala: meu amigo, eu tenho carteira de motorista há milênios, nunca tive um acidente. O carro na minha mão é mais econômico, o carro na minha mão até anda mais se eu quiser. E a minha visão é perfeita na neblina, no escuro, no sol, no para-brisa, ela é perfeita. Eu levo esse carro para você. Confia em mim. E você entrega esse carro para essa pessoa. Porque essa pessoa realmente... E aí você consegue deitar o seu banco e dormir. Sabe aquelas viagens que você capota, como a gente fala, no bom sentido de dormir? Né? Apesar que não é uma boa palavra para essa analogia de viagem, né? Mas você desmaia e você acorda assim, e, nossa, deu 1 hora de viagem. É tão bom, né, que a viagem passa rápido porque você dormiu. Mas por que você dormiu? Porque você estava seguro, porque Deus, o Senhor Jesus, estava com a tua vida, da tua família nas mãos dele, o teu carro, a tua empresa nas mãos dele, e ele estava tocando para você. E quando você acorda, tá tudo certo, tem gasolina, ele tá feliz, ele fala: dormiu? Tava bem? Eu falei: nossa, dormi, tava bem. Você olha para trás, tá todo mundo dormindo, ou tá todo mundo bem, e você deu um pulão na viagem, né? Vamos dizer assim, né? Então, é isso, por isso que a gente fala que é simples, por isso que a gente tem que voltar as costas pro pecado. Como aquele rapaz que eu falei, um dia ele falou que quando chegou tão perto, ele não falou de Deus pra mim, não vou te mentir, mas ele falou que ele, de alguma forma, ele terminou, colocou um ponto final naquilo da traição. Convidar o Jesus para guiar teu carro. E sim, é mais simples que parece, né?
Aqui a placa é muito legal, que o pecado eu no controle, vida com Cristo, ele no controle. E esse cara lindo aqui, ó. Esse cara lindo aqui, tá? E tem uma ilustração muito legal. Eu gostei bastante dessa ilustração dos dois tipos de vida. E ele fala assim no livro: vou ilustrar essa situação com dois círculos que representam dois tipos diferentes de vida. Essa vida e a outra vida aqui, de baixo, né? Você está vendo ali no meu pointer. A vida dirigida pelo ego. Olha aqui o ego na parte de cima. Olha aqui. E a vida dirigida por Cristo. Cristo é o sinal positivo, é a cruz e o ego ocupa o trono e Cristo está fora do trono nesse tipo de vida aqui. Vazio, pressão, frustração. Os interesses são dirigidos pelo ego, que frequentemente produz, né? Conflito e frustração, tá? Essa é a vida quando o teu ego, quando tu acha que tu sabe da tua vida mais que o Senhor sabe. Ah, minha vida cuido eu, né? E a vida por Cristo. Cristo está no teu trono. O ego, gente, o ego não é ruim. O ego, ele é necessário. O ego, só que ele tem que ser domado, né? O ego, ele te protege, o ego, ele te dá ajuda para você ter coragem de, de ousar, de ir em frente, tá? Então é isso, é essa vida aqui onde Cristo está no trono, o ego está submisso, quem manda no ego é Cristo, e os interesses são dirigidos por Cristo, que resulta numa harmonia para ti. Porque imagina assim, você já pensou isso? E se Jesus tomasse todas as decisões na sua vida para você, você acha que ele ia acertar ou ele ia errar? Ele ia acertar tudo. Teria graça nenhuma. Ele não te criou para isso. Ó. A tua vitória está aqui, né? A tua vitória está aqui. Paz, propósito, alegria e harmonia. Então, convida realmente ele para entrar na tua vida. Eu costumo falar assim, Senhor, ajuda o teu filho aqui que tá meio cego, meio surdo, meio mudo, a falar, a ouvir, a te ver. Dá? Não que eu quero, eu sei que tu existe, mas, Senhor, me traz uma forma, me traz uma forma que eu possa me traga sinais, Senhor. De acordo com o meu nível de intimidade contigo, eu preciso de sinais até mais fortes. Eu tenho. Se você tá com pouca intimidade, você vai ter que ser humilde de falar, Senhor, talvez eu não saiba te escutar e me dá sinais mais fortes. Me fala nomes, me traz coisas que eu falo, nossa, foi bem o que Cristo falou para mim. E agora eu te pergunto, né, meu amigo, dessas duas vidas, aqui, vamos voltar lá nas vidas. Vida dirigida pelo ego, vida dirigida por Cristo. Qual dessas representa a tua vida hoje? A mim, eu confesso que esteve há muito tempo no ego. E às vezes o ego tomava conta do lugar de Cristo. Mas o que eu quero aqui, vou pedir a ele de novo, é, Senhor, esse lugar é teu. Quando eu pensar que o meu ego pode tomar esse lugar, me ajuda, Senhor, a não deixar isso acontecer. Aí eu te pergunto aqui na direita, qual deles você gostaria que representasse a sua vida daqui em diante?
Tu quer uma vida com paz, propósito, alegria, harmonia, ou tu quer pressão, vazio, né? Quantas vezes, eu acho que foi aquele ator, o Jim Carrey, ele falou algo assim, eu queria que todo mundo ganhasse US$ 1 milhão pra vocês saberem que não é o dinheiro que vai mudar a tua vida em si. Uma das coisas, né, gente? Então, assim, tudo o que você tem de fazer por um ato de sua própria vontade é dizer: Jesus, quero que assuma realmente o controle da minha vida, tá? Gente, deu 55 minutos. Vou botar aqui 50, vou aparecer aqui para você. Vou aparecer aqui grandão. Oi. Vou aparecer lá pequenininho. Obrigado por chegar até aqui. Olha aqui o que a IA fez de mim. Ó. Até parece meu irmão gêmeo, né? Me deu até um olho azul. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? Então aqui, gente, que essas verdades não fiquem só no conhecimento, mas transformem sua vida. Deus te ama, é verdade. Deus morreu por você. Jesus, né, morreu por você. Ele te convida para ter uma vida plena ao lado dele. E aceita hoje. Vai que você é um maluco, né? Porque esse vídeo aqui ele não tem nada. Eu não sou pastor, eu não sou tão bom e eu não entendo de Bíblia como muita gente, mas só que eu tô me expondo aqui, abrindo meu coração para você. E vamos trazer Apocalipse de novo aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Olha que legal, a pessoa vem na sua casa, você vai jantar com ele e ele janta com você. Esse aqui é o projeto aqui na esquerda, Aliança com o Senhor. E meu nome ali é Rodrigo Fernandes, já falei, vou falar de novo. Filho apaixonado, tá? E volta aqui para mim, para minha imagem. Obrigado. 56 minutos. Espero que você tenha gostado. Eu fiz isso porque veio no meu coração. E tudo que é bom, eu acho que falar de Deus sempre é bom, agradável aos olhos dele. Então, eu creio que se meia dúzia de pessoas verem isso e falar, nossa, gostei disso, estarem até aqui de em alguma forma tocando no coração de vocês, já valeu, tá? É isso aí, grande abraço e vamos juntos. Aquela coisa toda, né? Inscreva no canal. De vez em quando você vai ver um vídeo meu. Eu faço leitura também desse livro aqui, que é muito legal, tá? Que também, tá? Eu já me dei uma ideia, que é o Desejado de Todas as Nações, tá? É um baita livro da Ellen White. Então traz histórias da Bíblia, assim, tipo romantizadas, né? Romantizadas, trazendo um pouco mais de profundidade ou talvez uma explicação, como se, já disse, um romance, né? Então, talvez eu faça também histórias da Bíblia com esse estilo de desenho, né? E é isso aí, tá? Fiquem com Deus e vamos juntos sempre. Grande abraço.